Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Bem-vindos à Santa Semente Online. Vamos juntos orar, vamos juntos ler, estudar a Palavra de Deus, nos achegarmos na presença do Pai, porque é juntinho dele que nossa vida ganha verdadeiro sentido. Ele nos garante vida e vida em plenitude. E eu quero acolher você com a Palavra de Deus, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Pai de misericórdias. Ninguém é tão misericordioso quanto Deus. Ele nos pede pela sua palavra, ele insiste no fato de que é essencial na vida do crente aprendermos a perdoar. Algo nem um pouco fácil de fazer, né? Ele nos ensina a perdoar. Ele nos desafia a perdoar. Aliás, pela palavra de Deus nós sabemos que se nós não perdoamos, não temos como buscar perdão nele. No próprio Pai Nosso isso fica muito claro. Quando a gente pede, quando Jesus ensinou-nos a orar, perdoa as nossas dívidas como nós também perdoamos aos nossos devedores. Mas é algo desafiador, porque não é algo humano, é algo divino. Então quando a gente aprende a perdoar, a ser misericordioso, nós estamos chegando mais próximos do nosso Criador, daquilo que nós fomos criados, imagem e semelhança de Deus. Ele é Pai misericordioso e nos desafia a sermos misericordiosos, a promovermos misericórdia. Deus de toda consolação. Você já enfrentou momentos de dor, de perda, luto? A consolação verdadeira vem de Jesus. Ele é Deus de toda consolação. A gente se conforta, a gente se cuida uns aos outros, se abraça, dirige palavras, mas nenhuma consolação chega aos pés do que verdadeiramente Deus, o Senhor, pode fazer nas nossas vidas. Se alguém te abandonou, se alguém virou as costas para ti, Deus está de braços abertos para lhe acolher, lhe consolar. Dar sentido à nossa vida, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao luto. Ele é Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. E é diante dele que nós nos prostramos nesta noite. E eu quero convidá-lo a orarmos, a conversarmos com ele, termos um tempo de oração na presença do Pai. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia que nos concedeste, cada momento que nós vivemos, convive com os nossos queridos, no ambiente de trabalho. Onde nós estivemos, nós sabemos que a tua mão poderosa esteve ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo, nos abençoando. Tu tens derramado bênçãos, provisão, cuidado, e nós te louvamos por isso. Louvamos-te por quem tu és, o Deus Todo-Poderoso que nos guarda, que nos cuida, que estás ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando. Obrigado, Deus, por seres esse Pai zeloso, misericordioso, fonte de toda misericórdia, fonte de toda consolação. E na tua presença, ao final desse dia que nós nos achegamos, pedindo da tua bênção, pedindo o teu cuidado, da tua inspiração. Fala ao nosso coração através da palavra que estará sendo ministrada aqui, que nós possamos ter crescimento espiritual, para que nós possamos alcançar a maturidade, caminhar na direção da maturidade, por tudo que nós aprendemos
desta fonte de água viva que é a tua palavra. Portanto, fala ao nosso coração, nos alimenta espiritualmente, ó Deus. E assim, tua misericórdia, nós clamamos pela tua misericórdia. Ouve a oração que cada filho, cada filha tua eleva a ti nesse instante. Tudo isso, Paizinho, nós entregamos nas tuas mãos, unicamente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Boa noite, Dona Luísa. Jesus abençoe. Abençoe este lar. Domingo tem culto. Claro, 9 horas. Durante esse mês de agosto, somente o culto da manhã, 9 horas. Mas, logo em setembro, teremos os 2 horários novamente. E domingo que vem, além do culto, 9 horas, tem galeto. Esse momento de promoção, esse momento que nós promovemos para arrecadar fundos. Então, ore por isso. Que o Senhor esteja conosco, porque nós sabemos que nós entramos com voluntariado, nós entramos com as ofertas, mas Ele é o Senhor da igreja, é Ele que dá sentido a isso tudo, é Ele que derrama a verdadeira provisão sobre nós como igreja. Então, consagramos desde já a Ele mais essa promoção, nosso galeto. Dona Gislaine, boa noite. Jesus abençoe, abençoe teu lar, esta linda família. Começamos domingo a série de pregações Eu Creio. Não sei se você já se deu conta, mas assim como a igreja anglicana Santa Semente, outras tantas igrejas históricas, luterana, católica, batista, bom, usando esses termos nós temos várias, né? Mas toda igreja tradicional, ela tem uma doutrina, um pilar de fé, que teve origem lá nos primeiros passos da igreja cristã. E um desses pilares é o chamado Credo Apostólico, ou Creio, como alguns conhecem. Ele foi escrito entre os séculos 2 e 4 como uma fórmula, como uma forma de resumir aquilo que a gente acredita como igreja. Uma igreja anglicana Santa Semente não é algo que o reverendo Antônio inventou. Nós continuamos sendo igreja. Nós recomeçamos nossa caminhada, mas nós não inventamos, não escrevemos uma doutrina do nada, porque a doutrina da igreja já está escrita, e um desses pilares desta doutrina se chama Credo dos Apóstolos. Você conhece essa profissão de fé? Se alguém te perguntar em quem você crê, você pode simplesmente repetir o Credo dos Apóstolos, né? Mas hoje nós vamos começar essa série de pregações apenas com a primeira parte dele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Claro, domingo foi Dia dos Pais, nada melhor que nós começarmos esta série de pregações exatamente com essa afirmação: Deus é Pai. Eu creio em Deus Pai. E a palavra de Deus deixa isso muito claro em várias passagens, né? E esse é um ensino que Jesus nos deixou. Aliás, Ele nos mostrou essa imagem de Deus, esse atributo de Deus tão precioso. Ele é sim o Deus Todo-Poderoso, Ele é sim o Senhor dos Exércitos, mas Ele deseja ser teu Pai. Abba, Paizinho, Papai, em quem nós podemos nos esconder,
no colo de quem nós podemos se aproxegar, na certeza que encontraremos acolhida, encontraremos a restauração. Deus é Pai. Um desses textos que nos fala a respeito disso, está em Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 17. Vamos ler esse texto? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Essa é a palavra de Deus, a quem nós elevamos nosso louvor, nossa ação de graças. Detalhes importantes aqui, antes de nós entrarmos na reflexão desse dia. Nós somos herdeiros de Deus, sim. Todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador recebe o poder de ser filho de Deus, né? Então veja, todo aquele que crê, todo aquele que aceita, é uma dádiva, é um dom, não vem por mérito, não vem de nossa capacidade ou pelo nosso merecimento, vem como graça de Deus derramada por nós. A melhor forma de entender um presente, a ideia da graça, né? É o presente. É alguém que está te dando um presente. E você sempre tem a opção de aceitar esse presente ou não. Então, aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, recebem o poder de serem filhos de Deus. É claro, todos fomos criados por Deus, sim. Então a gente pode chegar à afirmação de que se Ele nos criou, Ele é nosso Pai. Sim. Mas Ele quer ter esse relacionamento íntimo. Ele quer estar presente em cada momento de nossa vida. E Ele não nos obriga a nada. Ele deseja que eu e você possamos abrir nosso coração. Literalmente abrir a porta do nosso coração e permitir que Ele entre. Como disse Jesus numa das cartas do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei. Ele não diz que vai arrombar essa porta. Ele não diz que vai arrombar ou derrubar essa porta. Eis que estou à porta e bato. Está à porta do meu, do teu coração. Cabe a nós, a mim, a você, termos essa atitude de abrirmos para que Ele entre, faça morada, faça a reforma necessária, restaure o que precisa ser restaurado. Ele deseja ser nosso Pai. Tem uma frase aqui, ainda desse texto, que eu gostaria de destacar. Antes disso, Dona Deia, Jesus abençoe sua família. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O apóstolo Paulo foi alguém açoitado, preso, torturado, chegando a passar fome. Tudo por causa do Evangelho. Ele decidiu de forma voluntária abraçar a fé cristã. Largou tudo, aquilo que lhe dava fama, lhe dava um nome, lhe dava dinheiro, para servir a Cristo, para dedicar, consagrar sua vida a Cristo. E ele sofreu muito. Mas ele percebia nesse fato de que ao
sofrer, ele estava participando dos sofrimentos de Cristo na cruz. Essa é uma forma muito diferente de compreender inclusive os sofrimentos na nossa vida. É uma forma de nós participarmos, porque Cristo morreu naquela cruz, enfrentou toda a dor, todo o sofrimento, carregando ali os teus pecados. Foram os nossos pecados que o levaram à cruz. Então, quando nós sofremos com Cristo, é como se a gente estivesse participando dos seus sofrimentos, na certeza que um dia participaremos também da sua glória, porque ele venceu, e essa vitória não é só dele, não foi para ele, porque ele não precisaria morrer e ressuscitar somente para provar que ele tem esse poder. Ele morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos também essa capacidade, esse poder de sermos restaurados para alcançarmos a vida eterna. Então consagre. Você está sofrendo, você está enfrentando algum sofrimento, consagre isso a Jesus. Coloque-nos na cruz de Jesus como uma forma de estar participando do sofrimento de Cristo, na certeza que um dia você vai estar na presença do Pai, recebendo da coroa da glória. Vamos avançar? Desfrutar da paternidade e outros atributos da natureza de Deus em nossa caminhada cristã é algo fundamental, mas para não nos esquecermos disso, nós precisamos ter em nossa mente 3 pontos essenciais. O primeiro deles, crer em Deus Pai é confiar que Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Você crê nisso? Família, mais família chegando aí. Dona Deia, Maria Deia, já saudei. Seu Pedro, Mari, Fábio, Jesus abençoe este lar. Deus está no controle de tudo. Antes de qualquer dor, antes de qualquer crise, antes de acontecer qualquer coisa, antes que alguém existisse, Deus já existia. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nada o surpreende. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aqui uma imagem muito fundamental. No princípio, Ele cria os céus e a terra. Então, nada disso existia. Compreenda e grave esse detalhe, esse princípio importante. Nada existia. Portanto, Deus criou do nada. Então, se algo na tua vida está numa situação tão desesperadora que você não vê esperança alguma, lembre-se que Deus tem poder de criar do nada. Então sim, Ele pode nos restaurar, Ele pode recriar, Ele pode recomeçar a minha, a tua vida. Não importa o quão distante dele nós chegamos, aí nós poderíamos lembrar aqui da imagem da parábola, aliás, do filho pródigo. Aquele filho que literalmente pediu a morte do pai. Se afastando do pai, gastando tudo que tinha, ficando literalmente sem nada. Poderíamos usar uma outra imagem, ele estava no fundo do poço. Qual era a esperança? Não havia esperança. Aí ele resolve fazer o quê? Voltar para o Pai. Quem pode me dar um novo recomeço? Quem pode me dar alguma esperança nessa realidade sem vida? Onde não tenho nada, eu não sou nada. Por isso que ele voltou sem maltrapilho,
sem calçado, sem anel. Ele literalmente era um Zé Ninguém, sem nome, sem sobrenome, porque ele abriu mão de tudo isso. Ele malhou com tudo isso. Quando Deus o acolhe, aliás, a imagem do Pai, quando o Pai o acolhe, ele restaura isso. Ele coloca um anel no dedo, simbolizando a pertença à família. Ele coloca calçados, dizendo: você não vai ser meu escravo, você vai ser meu filho. Só escravos andavam de pé descalço. Coloca uma roupa limpa, literalmente restaurando a sua identidade. Agora, novamente, ele era parte de uma família. Novamente, ele tinha nome e sobrenome. Deus pode criar do nada. Por isso que não podia ser diferente. O credo dos apóstolos, né? Ele começa: Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. É claro, não tinha como começar diferente. Quem Ele é? E esse é um princípio muito importante, não é? Muito para além, ou muito mais importante do que o que Ele pode fazer em nosso favor, é se lembrar de quem Ele é. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ao sabermos disso, nós podemos confiar, nós podemos descansar. Crer em Deus Pai é confiar que Ele está no controle de tudo. Antes de avançarmos, pessoal que está chegando, Dona Vânia, Jesus abençoe Silar, seu Írio. Segundo lugar, crer em Deus Pai é confiar que Ele é um Deus pessoal e amoroso. A maioria de nós, muitos reconhece que Deus é Criador. Ao olharem a beleza da criação, ao olharem a beleza, a complexidade do próprio ser humano, eles chegam à conclusão de que há uma mente brilhante por trás de tudo isso, uma mente inteligente, um arquiteto, alguém que construiu isso, alguém que pensou isso. Mas quando Jesus veio, ele vai além, porque ele nos apresenta esse atributo precioso para nos mostrar que Deus, embora seja o Criador e precisa ser reconhecido como tal, né? Mas Ele quer ser mais do que isso. Ele quer ser nosso Pai. Isso fala de comunhão íntima, intimidade. Porque pensa, cada um de nós tem uma característica, cada um de nós tem o seu jeito, o seu temperamento. O Senhor sabe desses mínimos detalhes sobre cada um de nós. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele é o bom pastor. Então ele sabe desses detalhes. Ele sabe o que cada um precisa mais, no sentido de onde nós somos mais limitados, onde nós somos mais frágeis. E Ele está pronto a estender a mão e nos socorrer. A palavra de Deus, Salmo de número 40, verso 1 nos diz: coloquei minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Pense, o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, olha para um mero mortal, se inclina. É aquela ideia de um adulto que se prostra para ficar na mesma altura de uma criança, né? Para acolhê-la em seus braços. Sim, Deus se inclinou, diz o salmista, se inclinou e ouviu meu grito de socorro. Que bela imagem, né?
o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se prostra, se inclina para ouvir a sua oração. Ele é o Deus Todo-Poderoso, sim. Mas Ele é um Deus pessoal e amoroso, pronto a estender a mão, pronto a nos socorrer, pronto a nos abençoar. Então, crer que Deus é Pai é confiar que Ele está no controle de tudo. Ele é um Deus pessoal e amoroso. E em terceiro lugar, para a gente concluir, fomos criados com propósito. Sim, você não é fruto do acaso, não está aqui por acaso. Você foi sonhado por Deus antes do mundo existir. Por mais que alguém diga que você foi fruto do acaso, que você é um bastardo, fruto da casualidade, um acidente, coisas que já ouvimos por aí. Não. Você foi sonhado por Deus antes de você existir. Vejamos um dos textos, Efésios capítulo 1, os versículos 4 e 5. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Antes de criar as coisas, vocês acham que Deus se surpreendeu com aquela serpente fazendo malandragem no Éden? Não. Porque Deus não... Ele vai além, Ele sabe de todas as coisas. O inimigo achou que estava interferindo no plano de Deus, que ele de alguma forma iria acabar com o plano de Deus. Oh, inocente, não sabe de nada. Você pode se surpreender com uma atitude minha, você pode se surpreender. Nós todos nos surpreendemos quando deu aquele... Há poucos anos atrás, né, quando veio aquela epidemia, né, a pandemia. Tantas outras coisas nos surpreendem, mas a Deus nada surpreende. Ele nos criou antes de todas as coisas. Quem sabe nosso pai, nossa mãe não nos queria, não nos desejou, mas Ele nos conhece antes mesmo de nós existirmos. Então sim, você foi sonhado por Deus. Então, embora que alguém possa te rotular, te chamar por algum nome qualquer, que você é fruto da casualidade, o acidente, você foi criado por Deus. Você é um filho amado de Deus e Ele tem um propósito para a tua vida. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse é o primeiro propósito. Todos nós recebemos essa identidade que também define como um propósito. Afinal de contas, nós não somos um Zé Ninguém. Nós temos um nome e um sobrenome. Nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, a ideia é de termos uma herança garantida em Deus. A ideia é que a gente propague, leve adiante a vontade de nosso Pai, a obra de nosso Pai. Continuemos aquilo que o nosso Pai já começou, aquilo que nosso Pai já está fazendo. Mas é claro que além desse propósito comum, Filho de Deus, Ele também confia a nós propósitos específicos. Cada um tem dons, talentos diferentes. Vejamos um versículo que isso fica mais claro. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Antes que eu o formasse no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta entre as nações. Jeremias, ao receber a missão, ele diz: quem sou eu? Eu não passo de um menino. Pera lá, antes de você ser formado no ventre de tua mãe, eu já te conhecia e lá eu já te dei um propósito. Embora que ser profeta entre as nações é uma
missão específica, um propósito específico para Jeremias, fica muito claro que ele, Deus, conhece a todos nós antes mesmo de nós nascermos. E ele também, assim como tinha um propósito específico para Jeremias, assim também como tinha para Moisés. Lembre que Moisés disse não exatas 7 vezes. Ele foi perfeito em dizer não, porque 7 representa perfeição. Ele inventou todas as desculpas possíveis para dizer não ao chamado. Mas assim como Deus o escolheu antes mesmo dele nascer, a Jeremias, também escolheu Moisés antes mesmo dele nascer. E ele sabia que Moisés seria capaz para aquela missão. Assim como me confia, assim como te confia uma missão, um propósito. Como eu sei exatamente o meu propósito? Me envolvendo, orando, lendo a palavra, me envolvendo na igreja. Quem sabe você não se encaixe no ministério do louvor. Quem sabe você não se sinta bem, não foi chamado para ser um pregador, mas você pode servir no ministério de crianças, no ministério da acolhida, na administração, na manutenção, enfim, são tantos ministérios, com os jovens, com as mulheres, com os casais, tantos outros ministérios que podem existir na igreja. Sim, eu e você fomos chamados com propósito. Então, não somos acidente do acaso. Fomos criados, obras das mãos do Senhor. Agora tem um detalhe aqui. Se Deus criou todas as coisas, inclusive a mim e a você, por que você tenta resolver tudo sozinho? Se Deus criou todas as coisas, por que a gente muitas vezes tenta resolver tudo sozinho? Você tem um Pai. Você tem um Criador. Você tem um Deus Todo-Poderoso. Deus não quer apenas que você diga, eu creio, e repita o credo dos apóstolos de cor e salteado, mas que você realmente viva aquilo que crê. Então viva a fé de que Ele é Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Agora sim, concluindo o versículo de João 1, verso 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Novamente, aqueles que o recebem. Deus nos criou a todos para serem seus filhos. Agora Ele não vai te obrigar a ser filho dele. Não. Cabe a mim, cabe a você recebê-lo. É um presente. Então a gente precisa recebê-lo. Precisa acolhê-lo. Abrir nosso coração. Receber Jesus com fé e entrega. Na certeza de que essa nossa identidade, se ainda não está plena, vai ficar cada dia mais plena, de que somos filhos amados de Deus. Que privilégio podermos ser chamados, podermos ter uma identidade, filhos de Deus. Amém? Você crê nisso? Tome posse dessa palavra e compartilhe. Essa live fica gravada aí, você pode compartilhar com mais alguém. Depois a gente compartilha na página do Instagram, instagram.com/GlicanoSantaSemente, e também na página, no nosso canal no YouTube, Igreja Santa Semente. Vamos orar, vamos ter um tempo de oração aqui. Antes disso, final de semana, domingo 9 horas culto de bênção da saúde, e temos galeto, então divulgue, ore por essa promoção, se voluntarie, doações também são bem-vindas, então chegue junto de nós, estejamos na presença do Pai, estejamos consagrando mais essa promoção a Ele, porque Ele é Senhor da igreja. Vamos conversar com Ele. Senhor Jesus, nós nos prostramos diante de Ti em oração. Te
louvando, te agradecendo, teu cuidado, tua proteção, as bênçãos que tens derramado sobre nós, Jesus. Pela identidade que nos concedes, filhos de Deus. Filhos amados de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, o Criador, é meu Pai. Louvado seja o teu nome. Louvado seja, só Deus, por quem tu és. É na tua presença que nós clamamos pela tua misericórdia, porque tu sabes o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores. Tem misericórdia de nós, aceita a nossa oração, nosso pedido de perdão, e estejas derramando sobre nós da tua bênção, da tua paz, da restauração que precisamos, da cura que precisamos, do milagre que tanto buscamos, ó Deus. Tu sabes, ó Pai, o que mais nos preocupa, a área de nossa vida que mais nós precisamos daquele toque restaurador, curador, vivificador. Venha, Senhor, sobre nós com a tua misericórdia. Nos restaura. Restaura a nossa vida. Restaura a vida de nossos queridos, aqueles que estão enlutados, que sejam cuidados, consolados por ti. Aqueles que estão em busca de milagre possam ver, provar, tocar do sobrenatural. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia daqueles que te clamam nesse instante, pelo teu socorro, pelo teu milagre. Davi sentiu, provou deste milagre. Pôde dizer que o Todo-Poderoso se inclinou e ouviu a sua oração. Atendeu o seu clamor em meio àquele contexto de sofrimento. Nós cremos também que nós também podemos provar do sobrenatural em meio à luta, em meio aos desafios. Toca nossas vidas, ó Deus, com teu poder e graça, restaurando aquilo que te desagrada, aquilo que te entristece em nós, para que possamos ser pessoas melhores e realmente tenhamos essa imagem clara em nós, filhos amados de Deus. Cuide de nós como igreja, Senhor, nossos bispos, nossos líderes espirituais, pastores, comunidades da Anglicana Santa Semente espalhadas por essa nação anglicana no Brasil. Guia nossos passos, guia cada decisão, para que nós possamos cumprir com o nosso propósito, com a nossa missão. Abençoa a nossa nação, presidente da República, governador, deputados, senadores, prefeito, vereadores, demais autoridades, ó Deus, nós colocamos sob teu cuidado, sob tua inspiração. Quebranta esses corações, para que cuidem da nossa nação, para que zelem pelo bem comum do teu povo, e que a tua igreja continue anunciando fielmente a tua palavra por essa nação. Colocamos nossa caminhada como igreja, nossa promoção de domingo, galeto, nas tuas mãos, Senhor. Tu és Senhor da igreja. Cuida de nós, derrama da tua provisão, do teu cuidado. Guia nossos passos. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que a bênção do Deus onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre tua vida, sobre teu lar, hoje e por tudo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia!